Olá, meu nome é Taryn Flores e estamos aqui mais uma vez apresentando o Pode Sentir, um podcast da Neosenses. A Neosenses, ela nasceu para criar pontes entre mundos, o espiritual, o sensorial e o humano. Nesse episódio, nós não vamos apenas construir pontes, mas sim explodir essas cercas, que separam tanto a fé do desejo, o sagrado do profano. Hoje recebemos aqui uma mulher que ousa caminhar em todas as fronteiras. Ela fala sobre Buda, sobre medicinas da floresta, sobre desapego e sobre o prazer. Uma monja que não está para nos confortar, mas para nos despertar. Monja Anne, monja, muito prazer em recebê-la aqui no nosso podcast. Fico muito feliz. Sabe que você tem um carinho enorme aqui no meu coração e fico imensamente grata por você ter aceito esse convite. Eu que agradeço, em primeiro lugar, a oportunidade de estar aqui junto com você. Também é muito carinho, né? Temos aí algo que nos une, uma luz, um amor. E então é um grande prazer participar, colaborar e também ter a oportunidade de apresentar tanto a atividade que desenvolvo, como também os benefícios que elas geram. E estamos falando de algumas décadas já, então temos histórias para contar. Sim, muitas Para histórias. compartilhar. Muitas histórias para Muita contar, né, monja? muita gratidão. Eu que agradeço. Então, monja, eu gostaria de começar falando um pouquinho mais sobre a sua origem, né? O que levou você a abraçar esse caminho monástico, né? Conta um pouco mais sobre a sua história, o que te fez tornar monja. A gente encontra muitas pessoas na trajetória dos retiros que a gente faz juntas, né? De toda a sanga que nos acompanha e muita curiosidade sobre isso, né? Como a monja Anne chegou até aqui? Bem, não é fácil contar porque é uma vida, e tudo é um contínuo, né, um contínuo de escolhas que vai te guiando e te transformando. Então não é uma coisa que fez isso, é um conjunto de experiências. Eu costumo dizer que eu não escolhi, não é uma escolha, eu me sinto escolhida, Nossa. entende? Ou seja, eu me sinto empurrada, não sou eu que busquei, ou seja, eu não tive escolha. Então no meu caso, cada caso é um caso, Sim, com cada certeza. caso é um caso. Eu tenho uma natureza muito rebelde, e então eu sou muito fora da linha desde que nasci. As minhas escolhas sempre são muito únicas diante das escolhas que fazem a maioria. É uma característica, faço parte do grupo dos únicos. Sim. Eu sempre escolho diferente, é a minha forma natural de ser. Então eu sempre fui muito rebelde contra instituições, organizações, sempre para mim a liberdade é o mais importante. Talvez venha também a ser esse único, essa expressão mais única, que é uma expressão livre, livre do que existe já configurado, determinado. Então sempre gostei do alternativo. Sem Engessado, né, É monja? engessado, Você conservador. Então eu não sou desse caminho, eu sou um caminho de liberdade. Isso já nasci assim, fazendo uma escolha de liberdade, experimentar caminhos novos. E o medo nunca foi muito presente na minha mente. Eu já nasci com muita confiança, já levo dentro de mim isso. Então isso me fez sempre experimentar caminhos novos. Então eu fui estudante e da escola do Osho, sou uma terapeuta do Osho, fiz o programa de terapeutas, porque ele interessante. era muito de quebrar estruturas, o trabalho dele, e então me atraiu muito, E trabalha muito com o corpo, com essa bastante, muito liberação, né. desbloqueios, né. Então foi, assim, digamos, a minha primeira conexão foi com a biodança, já muito Uau. jovem, com meus 14 anos, na Metodista, né, na faculdade de psicologia, que organizavam encontros de fim de semana, encontros mensais. Já me sentia atraída por esses encontros, e já comecei a experimentar o que é a Gestalt terapia, que se faz dentro dos grupos de biodança. Isso foi meu primeiro contato com a meditação, a introspecção. Então já com 14 anos, tudo isso já Já floresceu vibrava muito dentro de você, muito, né, muito, monja? muito. Já foi muito intenso, né, já marcou muito a minha forma de olhar e perceber. Chegou um momento que era muito intenso,
E eu dizia: "Ou morro ou me ilumino", mas a vida não tem sentido. E foi nessa busca dessa liberdade, querendo conhecer a Osho, e que me fui para a Europa com 18 anos. Lá encontrei centros de Osho, viajei um pouco por Europa e permaneci dentro de um centro por uns 3 anos. Então, Isso na Índia, monge? não, isso na Espanha. Na Espanha. Sim. E então para mim sempre foi muito atrativo o espiritual. E para mim, ser sannyasi, ou seja, eu me vesti de laranja e pus a medalha, né. Naquela época eu era sannyasi. E então eu era uma iniciada dentro da escola do Osho. E aí foi quando eu conheci o budismo, primeiramente o Vipassana, que fiz meu primeiro retiro de Vipassana, e resulta que o monitor do retiro, pois era muito atrativo para mim. Eu tinha 18 anos e ele tinha 30 e era todo um homem. Aham. Então me apaixonei, foi o pai dos meus 3 É filhos, mesmo, e com monge? isso eu fiz muito Vipassana, porque ele era professor de Vipassana. Professora. E aí foi assim que eu conheci o Vipassana, fiz muitos Vipassanas e foi muito bom. Ele é um grande yogi até hoje. E aí depois do Vipassana, conheci o Zen budismo, fiz Ok. um retiro Zen, Zazen, também me entusiasmei muito com o Zen, e aí O Zen budista é o mais popular, né, digamos assim, entre aqui no Brasil, no Brasil, digamos, sim. né, no Talvez por Brasil, causa da da monja Monja Coen, Coen, né? tem um Sim. movimento mais fortalecido. Então aí pratiquei, retiros, Zen, trabalhei com koans, foi bem exaustivo, foram 9 anos intensos. Mas até aí eu tinha uma vida comum, apesar que uma vida não comum, porque o Morando pai na Espanha, né? morando na Espanha, o pai era iogue e meus filhos foram, concebidos e educados dentro dessa mandala, dessa visão de yoga, meditação, visão transcendental. E ele é bem extremo, ele é um grande iogue. Então aprendi muito com ele, os anos que eu vivi com ele, aprendi muito, muito, muito de tudo. Higienismo, ioga, naturalismo. E logo eu me dediquei mais ao budismo, e aí pratiquei o Zen, e foi no final da minha jornada que encontro com o tibetano, com o Olha, budismo tibetano. E naquele momento eu devia ter uns 35, quando encontrei com o budismo tibetano, iniciei minha jornada com 18, meu primeiro Vipassana, e fiz toda uma trajetória de vida alternativa. Eu nunca trabalhei para o sistema. Eu sim. sempre, trabalhei de forma com meditação, com workshop. Eu sou monitora do Osho, então organizava workshops de fim de semana, trabalhos corporais. Certo. Também sou professora de yoga, Hatha Yoga, então dei muita aula yoga para criança, yogas para gestantes, yoga para terceira idade. eh, Trabalhei muito, essas são as minhas áreas de trabalho. Também trabalhei muito com oráculo, porque dentro da escola do Osho me interessei por oráculo e me especializei no Que é o oráculo de Mu, né? Marcia. Que hoje Hoje você. é um Mo, o oráculo Uhum. tibetano, mas eu sou uma especialista no tarô de Marseilles. Olha só, Conheço ele esse eu já não conhecia. profundamente. É que eu já não utilizo Não mais esse utiliza. oráculo, mas quero dizer que o oráculo vive comigo desde os 18 anos. Sim. Então, também é uma linha de estudo e de atividade que eu ofereço. E por que o budismo tibetano? Por que você fez essa transição? Eu me recordo algumas vezes que você comentava que o Zen budismo também ainda tinha Sim. algo mais ortodoxo, assim, sim. Não, eu era praticante do Zen budismo, não estava dentro de nenhuma instituição, sempre um caminho de liberdade, onde fazia retiros periódicos. É claro que uma vida com uma disciplina alternativa muito presente, mas sempre com também esse sabor da liberdade. Aí chegou um momento da minha vida onde eu tive um colapso assim, onde vários aspectos quebraram da minha vida, né. Eu tive uma perca econômica, eu também a minha casa pegou fogo, eu também de relacionamentos estava um pouco colapsada, ou seja, digamos que houve um colapso em várias Certo. áreas. E nesse momento que eu fiquei um pouco sem chão, eu senti que necessitava um apoio, e busquei um apoio em algo diferente. Eu disse: "Ah, deixa eu conhecer o budismo tibetano", e havia um retiro do budismo tibetano,
e fui para um retiro de 1 mês, que era um mês de compaixão, e fui conhecer. E foi quando eu tive, assim, um grande choque, Um né. impacto. Sim, porque eu vim do branco e preto, do neutro, da disciplina do Exato. budismo japonês e me encontro com uma dança de cores, de sons, primeiro que é tudo colorido. A primeira sessão Que de bateu com a sua meditação, essência, né, monja? sim, a primeira sessão já tinha muitos instrumentos, muitos sons, Isso. e aí me fiquei muito, muito surpreendida, e esse mês foi muito significativo para mim. Já na metade do mês mexeu muito e deu, assim, uma iluminação, né, muito intensa. Incrível. E aí foi quando eu decidi me dedicar um tempo ao budismo, até aí sem nenhuma intenção de ser monja, somente conhecer. Então fiz um retiro de 1 mês, e falei: "Bem, vou me aprofundizar, vou estudar um pouco e conhecer um pouco". E foi nesse processo de conhecer o budismo que eu conhecer as práticas, e eu sou muito disciplinada também, porque eu vim do zen budismo, E então tem uma disciplina tem um pouco mais. disciplina, então eu gosto Você do medita sentado olhando para a parede? Isso é sim, fato sim, mesmo, sim, monja? sim. Sim, E então, aí eu gosto de mergulhar, de aprofundar e de sim. conhecer, e gosto de conhecer desde o começo. Então peguei as práticas preliminares, o que tem que fazer é isso, então vamos fazer. Só que essas práticas, elas mexem muito profundamente, Tá. desestrutura muito a nossa percepção comum de realidade. E tudo isso foi mexendo, e esse mexer também gera projeções novas na mente. E eu comecei a ter alguns tipos de percepções que eram muito difícil de lidar. Eu estava fazendo práticas de purificação, postrações, recitações de mantra, eu me dedicava talvez mais de 12 horas ao dia à meditação. Nossa, muito É um tempo. transe, é Sim. uma loucura, é um transe. Eu entrei em retiro e foquei nisso, e dormia 6 horas, e todo o demais tempo era Era dedicado dedicada à à meditação. prática, a práticas, e práticas muito intensas. E isso começou a mexer muito comigo, e de repente a única coisa que eu via é que eu não tinha outra coisa a fazer. Eu tinha que me ordenar monja. Eu tinha que me ordenar monja, e é a única coisa que eu sabia. E não sabia de nada, eu simplesmente fui empurrada, e aconteceu um evento, e nesse evento havia as causas e condições, mestres muito graduados visitaram o nosso centro, uma comitiva, uma assembleia, Sim. e aí eu pedi os votos, e me foi concedido os votos, e me prepararam e me deram os votos. E como foi esse processo, monja, para você? Porque é uma monja, né, no caso. No primeiro momento é muito impactante, e não somente isso, eu fui colocada em retiro, eu fui retirada, eu fiquei 6 meses em silêncio, em retiro, somente fazendo práticas e integrando todo esse novo momento. Demorou 2 anos para assentar, ou seja, para realmente estar confortável. Foi muito difícil E pelo esse fato de você período. ser mulher, teve algum julgamento, algum Muitos, muitos, sim? muitos. Para a Isso a gente está mulher falando de quanto tempo? isso estamos falando de uns 25 anos atrás, Certo, mais ou que, né, menos. hoje ainda já tem uma liberação um Sim, pouco hoje a maior, gente mas conseguiu já muito mais espaço, né, naquele certo, momento era mais difícil. Mas ainda hoje, a nossa cultura ela é muito machista, muito muito. voltada para o homem, então em qualquer área que a mulher atue, ela tem dificuldade, seja na administração, na engenharia, seja em qualquer área, e não é diferente nos mosteiros. Ainda a sabedoria ela está muito contida, no mundo masculino, e ainda acredita que a mulher é um ser com pouco capacidade, e que não tem a força interna, nem a determinação, ou que tem muita vaidade, tem muitos aspectos assim, né. Mas é bastante diferenciado o trato, no sentido que dão mais confiança para os homens. A mulher: "Ah, já lhe passará, isso é passageiro", e para o homem: Sim. "Que bom, será para", mas na verdade, são muito mais os homens que deixam os votos do que as mulheres. Olha só, É, elas são mais intensas, né, mais monja, de intensas, uma profundidade, mais uma dedicadas, mais sensibilidade maior. dedicadas, é. É, eu me recordo até quando eu cheguei até você,
né, aqui no templo, né, o Xerabiling aqui em São Caetano, né, eu busquei antes outros locais, porque até então eu nem não conhecia que existia uma monja tão perto de mim. Olha só Sim. como que é, né, a nossa vida. E fui recusada em alguns, né, extremamente machistas mesmo, né, Sim. não vem ao caso falar nomes, né, Sim, em sim, si, sim. mas não me deram essa oportunidade. Até que pesquisando, eu cheguei até você e foi uma surpresa enorme e de uma alegria também, né, de poder estar tendo essa abertura e de saber que eu ia ser muito bem recebida por ser Sim. mulher também e poder estar adquirindo todos os ensinamentos. Então, Sim, mas eu também não dou muita importância para esses aspectos. Eu sei que é assim. Então não vou ficar, criando obstáculos ou criando atrito, resistências, né? atritos, né, mas é bem marcante a diferença de gênero e como existe uma preferência para os homens. Em muitos aspectos, em muitos momentos, isso continuamente, eh, é experimentado dentro do caminho. Sim, Mas eu dei mais importância mesmo para a purificação da mente, a liberação dos estados mentais, que é um hábito negativo, estados mentais inferiores, que nos aprisionam, nos acorrentam ao sofrimento, e é um sofrimento absolutamente ilusório. É uma construção mental, é um hábito mental, só que, como todo hábito, não é tão fácil de se de libertar, se mesmo libertar. sendo mental. Porque quando a gente fala mental, a gente fala molecular. É um hábito corporal, porque o corpo e a mente estão unidos. Então, esses hábitos de emoções negativas, eles também se transformam em hábitos bioquímicos. Então, o corpo, ele está acostumado a sentir raiva. Então, ele pede a raiva, mesmo que a mente não queira. Por isso é tão difícil, porque a iluminação é física, não é mental. É, Ou seja, é as nossas células que se iluminam, porque a nossa química orgânica se transforma, porque o nosso fluxo mental se se libera. libera, né, monge? Então, esse processo de liberar o fluxo mental dessas tendências e hábitos mentais que produzem Tanto todo esse hábito corporal é visceral. é visceral. Então, por isso a gente não segura, a gente responde com impulso, né? Aparece o provocador, não dá nem tempo de pensar, já foi. E você fala, nossa, você é budista, um ser interior e medita e está aqui ardendo de raiva, né? Por isso que nem tem cabimento, porque é o corpo que impula. Responde, né? É. É tudo muito rápido, né, monja? Mas é o corpo que responde. É a mesma coisa se você dirigir um carro, você não pensa em dirigir um carro, é teu corpo quem dirige o carro. Se Sim. você vai no mercado, que você tem o hábito de ir, você não pensa quando vai Você já caminhando até o tornou-se o mercado. caminho já. O teu corpo vai sozinho, como um sonâmbulo. Ou seja, Exato. porque o hábito está no corpo. E assim também estão os hábitos das emoções negativas, os hábitos dos estados mentais inferiores. E esses hábitos inferiores e esses pensamentos inferiores é que se manifestam as doenças. Claro, somatiza, porque é corpo, entende? Não somente é uma resposta física, mas também essa resposta física, ela é um meio, um ambiente químico que facilita que doenças aconteçam. E aí temos vários tipos de doenças Sim. autoimunes, O câncer, o por exemplo. câncer é uma doença autoimune, ou Exato. seja, e temos muitíssimas, né, mas não s Inclusive, sim, quando eu busquei o budismo, né, que foi uhum, através de um terapeuta também que me indicou buscar uma meditação para que eu pudesse entender um pouco mais, me conhecer um pouco mais. Eu cheguei no templo achando que eu ia meditar e eu encontrei muito mais do que isso, né? Porque eu estava passando por um processo de câncer, né, monja? sim, E esses pensamentos que você diz, toda essa mentalidade mesmo de raiva, de angústia, de sim, culpa, de medo, tudo aquilo que estava me afligindo naquele momento se manifestou no meu corpo. sim, Mas o mais curioso que eu falo, que da mesma maneira que ele vem, você também tem como mudar esse claro, estado e claro, também trazer essa cura, sim, né? Quando você consegue fazer essa chavinha, né, de si, de poder tomar consciência de tudo isso, é.
que o grande Então, milagre então, mas acontece. esse milagre está diretamente relacionado com a mente, A mente. e logo temos outro centro que é muito importante, que é o coração, que é o sentir. Chakra cardíaco aí. Então, não se trata somente de pensar. Não, O tem que pensamento sentir. tem que estar associado ao sentimento, Exato. porque senão a gente tem conflitos e contradições, Com certeza, não fica e aquela não coisa, tem, é e não isso. tem transformação. Não tem, porque você Exato. só fica pensando assim, não, Pensando. vou ficar boa, não, vou melhorar, não, esse pensamento vai Não, sair não, daqui, não não, é no resolve. É o coração, você coração. sente Sim. realmente aquela liberação, você sente a gratidão, É, você é. sente o quanto aquilo tudo vai te fazer bem. Eu lembro que num outro podcast que eu fiz aqui, que eu contei até um pouco da minha história, eu lembro que eu ia para químio com uma outra visão, né? Porque eu Sim, vim sim, fazer, né, as meditações, vim conhecer um pouco mais sobre tudo isso, e eu vinha para a meditação de uma outra maneira. Antigamente, eu ia para químio e falava assim, nossa, esse remédio vai me matar, isso é uma químio, onde já se viu, como que pode, né? Numa angústia, numa raiva, Aham, né? aham. E depois, era um outro olhar. Eu lembro que eu ia e falava assim, essa químio vai entrar no meu organismo, ele vai me curar minhas Sim, células, sim. aquilo tudo vai me fazer bem. Sim. Gratidão por eu estar sendo privilegiada de estar recebendo tudo isso. E aquilo batia no meu coração com uma força. E Sim. tudo mudou. Exato. Incrível. Então, é esse aspecto do sentir, o pensar e o sentir. Isso é o que constrói um novo futuro. Quando você realmente pensa novo e sente novo. Isso é a mente consciente, que é a mente Exato. positiva, a mente virtuosa. Então, o que eu busco é essa realização, ou seja, ser mais consciente do meu fluxo mental e realmente construir um novo futuro, um novo dia, cada dia. Então, para mim, isso é budismo. Budismo é uma prática interior, não é devoção, não é o culto à personalidade de alguém, Senhor Buda. Não existe esse alguém. Buda significa iluminação, iluminação interior. Ser budista é ser interior. Siddhartha Gautama, um ser humano como nós, Como atingiu esse estado búdico, desperto, iluminado. Então, sigo os seus passos, suas orientações, que é o Dharma, o caminho que ele seguiu, que ele oferece, porque ele fala, é autoliberação. Se eu puder, eu ilumino a todos e todas. Ou seja, mas é impossível, cada um tem que se autoliberar. sim. E, ademais, não copie o do lado, porque cada caminho é único. Ou seja, as instruções são as mesmas, mas cada um tem que aplicar essas instruções para si mesmo. Não tem como você copiar como o teu amigo faz. Então, é um caminho muito interno, muito íntimo. Individual de cada E um. muito você com teu espelho, você olhando a tua verdadeira face, se reconhecendo e realmente removendo essas impurezas da ilusão, essas projeções que nos bloqueiam, projeções negativas. Começando com comparação, autocrítica, ou seja, nos comparamos e nos autocriticamos. Então, isso é muito doloroso, essa relação que estabelecemos com nós mesmas. A culpa, né, A monja? A culpa. mãe, né? A mãe, ela nasce já com uma culpa nas costas, né? O Sim. tempo todo a gente se martirizando, porque eu não fiz assim, porque eu não fiz assado, eu errei aqui, eu errei ali, Sim, né? sim, mas é uma culpa também muito. Não existe a culpa no budismo, né, monja? Não, não existe. É uma culpa muito dentro dessa mesma mente que se compara, que cria ideais. Então, aí você constrói um ideal de como eu deveria ser. E aí você compara com outros que estão mais próximos. Isso cria uma rede de aflições completamente desnecessária. Então, esse é o caminho da autoliberação. Esse é dar-se conta e ser consciente da escolha que você vai fazer. Então, essa escolha é o novo. Agora, se você não é consciente, você vai repetir o mesmo e vai continuar no mesmo, e o futuro será o mesmo. E, se falamos de uma continuidade, o teu fluxo mental, o que vai continuar é o mesmo.
de tal maneira que uma encarnação e outra não é tão diferente, porque é o mesmo que continua, E porque é a vai. força do mesmo que tá empurrando. Agora, a partir do momento que estamos presentes no aqui e agora, que integramos corpo e mente, coração, sentimento, esse estado de presença aqui e agora, aí somos livres para responder de uma forma nova. Virtuosa. Entende? Escolher uma boa resposta. E isso significa, sobretudo, dar um passo para trás. Isso, para dar esse passo para trás, você tem que dar uma respirada. Espera lá. Me reposiciono, dou um passo para trás e abro minha visão. Tira Abro. os véus da ilusão, né, Monja? E olho também, elevo a minha visão, né, para ganhar amplitude e a partir de aí respondo. Então essa resposta é uma resposta muito mais completa e muito mais assertiva e particularmente consciente. Você tem um espaço para dar uma resposta nova, uma resposta consciente. Então, a partir de aí se constrói um novo futuro, um novo dia e uma nova vida. É assim como deixamos de repetir o mesmo. Mas para que tenhamos essa força interna para dar essa respiração, é necessário um treinamento. Como tudo, né? Como tudo. E esse treinamento é esse momento diário onde Das realmente práticas. visitamos essa mente mais sensível, nos familiarizamos à abertura, à elevação, a tomar perspectiva, a ter uma nova percepção de nós mesmos e da nossa vida, a nossa percepção de realidade. Então, a meditação, bem orientada e progressiva, ela vai trazer como fruto essa resposta consciente e esse estado de presença, atenção e presença no momento presente. Então, ela traz como resultado, reverbera, produz uma ressonância na nossa vida. Mas se não temos esse treino diário, não esperemos que ele surja quando um provocador apareça, né? Não, O que aí vai você vai surgir responder é o hábito. do dia, do nosso dia, né, É o Monja? nosso hábito, Nosso hábito, é o inconsciente. nosso inconsciente. O que é o Que inconsciente? a O gente está consciente é todas as acostumado. marcas, todas as memórias. O inconsciente é um sistema de autopreservação, onde ele tem todas as marcas, todas as memórias, e ele vai responder para te proteger. E aí cria, essas respostas vão criando o teu caráter, o teu temperamento, os teus traços, a tua personalidade. Então a tua personalidade, ela é uma repetição de hábitos produzida por um sistema de autopreservação que é teu inconsciente. Por isso não é tão fácil ser consciente. Não, com certeza Porque tem não. todo esse peso. E falamos de 95, 98% das nossas respostas é inconsciente. São inconscientes. Sem falar do inconsciente coletivo, né, Também Monja? que opera junto, né? Um alimenta o outro. Exato. Em várias rodas. Inconsciente familiar, tem inconsciente cultural, então tem vários movimentos inconscientes no qual estamos como atrapados, aprisionados neles, Aprisionados, né? Aprisionados dentro deles. Mesmo sendo pensamentos, memórias, nada é verdadeiro, e o que nós construímos negativamente, alimentando e mantendo vivo esses processos, então por isso é tão difícil realmente respirar e dar um passo atrás. Nossa, E se não treinamos a nossa mente todos os dias, se não alimentamos esse estado consciente, somos manejados 100%. somos levados por esse rio, por essa correnteza. E somos Monja. determinados. Exato. E quando somos presentes, somos espontâneos. E a espontaneidade faz surgir a mente criativa. Então somos espontâneos e criativos. O novo aparece. Novas pessoas, novos projetos, novos encontros, novos trabalhos, novas vidas. Por quê? Porque estamos presentes, estamos conscientes, somos espontâneas e a espontaneidade, ela é criativa. E a criatividade é a abertura para o novo. É, essa abertura, né? Eu vejo muito, né? Quando as pessoas trazem pra gente também aquela coisa do soltar, né? Ah, eu tenho que soltar, tenho que se libertar de todas essas prisões, né? E eu posso dizer
por mim, né? Eu me recordo muito de quantas prisões que a gente acaba sendo levadas e a gente sofre por tudo isso, porque vem aquele apego, né, Monja? Tem Sim. o apego à família, o apego às coisas materiais, apego ao meu trabalho, apego a relacionamentos em si, e tudo isso gera um sofrimento enorme. E eu me recordo que eu lembro que eu chegava para você e falava assim, mas como? Eu já entendi que a gente sofre por a gente estar ali aprisionado nisso tudo, mas como me libera isso tudo? E eu falo para todo mundo, Moja, que você me trouxe uma palavrinha que eu ainda vou tatuar, né? Que se chama impermanência. Impermanência. A impermanência dissolve. Não, quando você vê impermanência, o apego perde sentido. Então, ver a impermanência é realmente se libertar da causa principal do sofrimento, que é o apego. Porque a raiva já é um produto do apego. É a mente que quer proteger aquilo que está apegado, ela responde com aversão. Então, o apego é realmente a grande causa do nosso sofrimento. Mas aqui a gente vai falar de prazer. Por Sim. que nos apegamos? Porque a família nos dá prazer. O que nos dá prazer, queremos segurar, queremos reter. Então, esse segurar e reter é o apego. Só que tudo é impermanente. Quando nós seguramos, perdemos a vida. Tanto é que um objeto que você deseja muito, porque ele é atrativo, a partir do momento que você aprisiona e já é meu e você segura, não somente isso te dá sofrimento, o medo de perdê-lo, Medo de mas perder. ele também perde o atrativo que tinha inicial, porque ele já se Sim. torna conhecido e o mesmo. Sim. Então, o próprio fluxo, que é estar aberta, é o que te permite surpreender-te. E permite viver essa experiência de entusiasmo contínuo e também de prazer contínuo. Então a gente perde o prazer quando nos apegamos. Sim. Não somente ele é uma causa de sofrimento, mas também diminui bastante o entusiasmo, diminui esse aspecto vivo da vida. Eu gosto de comparar tudo isso, até trazendo para a realidade mesmo, né? Enfim, nos relacionamentos, né, Mogi? Isso é Uhum. muito comum nos relacionamentos. Então, você conhece ali uma pessoa, você está entusiasmado, você está ali fazendo com que aquele movimento todo seja muito saudável em si, até o momento que um outro fala assim: peraí, pode ser que eu o perca. Então, eu vou, de alguma forma, querer aprisionar esse outro. E aquilo tudo se transforma, porque essa prisão se torna um martírio. E aí Sim, tudo que era fluido, tudo que era leve, se se desmancha. desmancha. Né? Em muitos casamentos também acontece isso. Não, eu vou casar, porque aí ela vai ser minha e nunca mais eu vou perder. Né? Você acaba perdendo outras coisas. Não sou contra o casamento, sou casada, né? Tenho meu Não, mas filho. é Mas é interessante, é interessante, interessante. né? Eu me encontrei com casos bem interessantes, né. Me Conta, encontrei, Monte. assim, pessoas que estão morando juntas, que já levam 3 anos morando juntas, e que é um relacionamento super saudável. A partir do momento que falaram: "Vamos casar", e que começaram a se organizar para o casamento, criou um estresse entre eles de possessividade, de controle, que acabou com o Acabou com o relacionamento. relacionamento. A gente vê Eu muito conheci isso. um casal que antes de casar, e eles terminaram o casamento, se separaram justamente por causa do estresse do casamento. Olha E só. outros que casam e foi casar e o relacionamento também entra em conflito, mas já estão morando junto. Sim. Então isso é bem interessante como tem um peso, o casamento, no sentido de possessividade e De controle. possessividade de controle. Bom, vamos mudar um pouquinho então Sim. aqui agora as nossas perguntas. A gente preparou alguns blocos aqui bem interessantes para que a gente Hum. possa sair até um pouco, né, trazer um pouco mais de aprofundamento aqui, né, nas nossas perguntas, né. A gente fez um retiro junto, né, a Neosenses com a monja Anne e a Márcia também, Márcia Baja, né, recente agora, fazem 2 semanas, né, monja, tá Sim, bem recente bem aí, tá recente. bem fresquinho, por isso que a gente quis trazer esse podcast para poder trazer também essa Uhum. experiência para vocês. E foi um retiro de Vraja Yogini,
E a gente vivenciou ali algo muito muito profundo, né, que foi o reencontro, né, da força do feminino, né, com o prazer sagrado, né, Sim, monja. E esse prazer não é esse prazer como fuga, né, mas é como uma força criadora, né, como uma expressão de consciência mesmo, de né. De sabedoria, de sabedoria, sabedoria. exato. Então eu fiz algumas perguntinhas aqui para a monja, né. Existe desejo no caminho espiritual, monja? A gente tem que sempre, saber trabalhar com, por exemplo, a aflição é o apego, Que a gente certo? estava comentando. O desejo, ele tem um aspecto positivo, quando o objeto que você deseja é um objeto construtivo. Então, desejar o benefício para todos os seres é um desejo altruísta e ele é muito virtuoso. E também tem essa transcendência do eu e do meu, então é um desejo nobre. Então a gente vai ver que, assim, as aflições é muito relativo. Por exemplo, o orgulho. O orgulho é algo que te produz, mal-estar, sofrimento e até mesmo respostas, desajustadas que podem gerar consequências mais dolorosas, mágoas. Mas o orgulho, quando ele é um reconhecimento da nossa natureza pura, divina ou luminosa, esse orgulho é um orgulho divino. Então não é um orgulho vaidoso. Então tudo é muito relativo, né, segundo como, o Hum. desejo, ele pode ser um desejo nobre ou pode ser uma prisão mundana. Ele pode ser um desejo que te liberte e seja uma causa de evolução, ou ele pode ser um desejo que te aprisione e que seja causa de sofrimento. Então, é muito relativo. Podemos trabalhar com o desejo de forma consciente e transformá-lo ele numa causa positiva. É que é muito visto, assim, quando a gente fala, né, sobre o desejo, sobre o prazer, visto como algo profano, né. Uhum. Então como que a gente Sim. consegue estar Isso aí lidando estamos com essa falando o budismo tibetano, também chamado Vajrayana, o budismo do Himalaia, ótimo. ele é um budismo tântrico, também chamado Tantrayana. O que significa Tantra? Transformação. Tudo é um jogo mental, tudo é um jogo da mente. Então esse desejo, ele pode ser mundano e profano e ser causa de sofrimento e tormentos, ou esse desejo, ele pode ser transcendental e pode ser causa de liberação e iluminação. Tudo depende da mente, como ela trabalha a mente. Certo. No budismo tibetano, a gente utiliza o veneno como remédio. Então a gente utiliza as aflições como caminho de iluminação. Então o desejo, ele já não é visto como algo a ser renunciado ou eliminado, como é visto, no budismo Mahayana ou no budismo Hinayana. Ou seja, ele já é visto no Tantrayana como um caminho válido que nos conduz à iluminação. E não somente isso, é colocado como o caminho mais rápido. Porque se você consegue transformar o desejo, você consegue, nessa mesma vida, obter muita realização espiritual. Então, o caminho da renúncia, ele é um caminho de mais disciplina, de mais esforço, e ele, para apresentar resultados, ele é um caminho mais longo também, onde você tem que treinar a tua mente, de uma forma mais disciplinada por mais tempo, enquanto que o desejo não, o desejo a gente está sentindo o desejo todo o tempo. Então se a gente consegue transformar o desejo num caminho da iluminação, a gente vai obter realização mais rápida. Então ele utiliza os venenos como remédios para transformar a nossa mente e a nossa percepção de realidade. Mas claro está que o apego sempre é a causa principal do Do sofrimento. sofrimento. Então, como você, eh, o desejo, você transforma ele numa experiência superior, transcendental, é muito fácil, é só você trabalhar com a tua mente. Se você tem um coração aberto e a mente aberta, você está em oferenda, e onde você está oferecendo também esse prazer que esse objeto do desejo te produz.
Vamos Dá falar um de exemplo, um molde. exemplo. Vamos falar de um perfume, um Ok. aroma, perfeito? Um aroma. Um aroma, ele é atrativo, porque ele tem um aroma agradável. Então você gosta de um aroma de lírio, de rosa, e aí você, sente atração, desejo por esse aroma. E aí você obtém esse aroma. Agora esse aroma vai te dar prazer. Você passa ele e você tem: "Ai, que prazer me Que dá". gostoso. Se você, ao sentir esse prazer, você compartilha com todos os seres, que todos os seres experimentem, ofereço o meu prazer para que todos os seres sejam felizes. Ou seja, eu estou gerando uma causa positiva através da experiência de prazer. Isso é uma mente virtuosa. Se ademais de ser uma causa positiva, eu incluo a todos os seres, ou a outros, eu também posso dedicar, a minha família, posso eu estou criando uma causa transcendental, já é uma causa de sabedoria. Então esse objeto de desejo que eu retive, que eu possuí e que me dá prazer, ele se transforma numa experiência virtuosa e transcendental de sabedoria, a partir do momento que o meu coração coloca no seu altar a todos os seres. E eu estou compartilhando a minha experiência com todos os seres. Então a minha vida se torna transcendental. Então eu estou transformando a minha experiência de desejo e prazer em virtude e sabedoria para o benefício de todos os seres. Essa é a estrela boa que sempre nos vai a guiar. Não importa onde estejamos, se a nossa estrela é para o benefício de todos os seres, então temos aí um movimento de energia e consciência superior e ampla. Trazendo aí um pouco para é que É. é profundo, eu sei, gente, é bem Mas é profundo tudo. simples É também. simples, mas é profundo, né, monja? Às vezes não é tão simples da gente poder até compreender, né? Eu estou mais acostumada, a gente está Sim, sempre já leva alguns juntas anos, fazendo, né? já leva Alguns alguns anos. anos, mas eu lembro bem no início que era realmente um choque para mim até eu conseguir colocar a tecla SAP para entender tudo isso. A gente poderia estar dizendo, então, tudo isso gera, então, a intenção, uma intenção que você coloca por Uhum, trás intenção, disso. exatamente. Ah, ótimo. Essa intenção também chamada motivação. Então, Ok. se a gente corrige a motivação, podemos transformar toda a nossa experiência em sagrada. Ou seja, já não existe o profano. Por quê? Porque a motivação é para o benefício de todos os seres. Ok. Logo, tem uma coisa muito importante que fala a sua santidade Dalai Lama, e isso deveria estar escrito assim na geladeira, no armário Opa! das nossas casas. Conselho da sua santidade, 14º Dalai Lama. Olha. O benefício próprio e alheio sempre estão unidos. Esses outros é muito maior que esse um. Se eu gero benefício a todos esses outros, imagina o benefício que eu gero para mim. Entende? Então, quando você abre a tua mente e sempre está compartilhando com todos os seres, o que vamos a receber desse campo ressonante, dessa informação que estamos enviando e desse sentir que já se engrandece, porque não é somente o meu prazer, eu sinto que todos os seres também experimentam o meu prazer, então isso produz uma ressonância de campo. Significa que eu vou ter mais sorte, que acontecerão coisas melhores na minha vida. Então, o benefício próprio e alheio sempre estão unidos. Sim, dentro da filosofia seria a heresia da separatividade, né? Como a gente achar que nós estamos separados do outro, e não, né? E sempre trabalhando em unidades, todo mundo se beneficia. Sim, mas é necessário ser consciente dessa unidade. Mesmo que essa unidade seja a realidade, se você não é consciente dela, não é a tua realidade. Somente vivemos o que nós podemos ver, ou seja, é uma experiência subjetiva que temos de realidade. É uma percepção subjetiva fundamentada nas marcas do nosso inconsciente. Então, não estamos abertas para receber o novo. Entende? Estamos repetindo o mesmo. Sempre o mesmo. E por isso que mesmo que a verdade seja a unidade, para que realmente o novo se manifeste, temos que ser conscientes. Por isso, para o benefício de todos os seres, é a visão transcendental que nos libera do hábito de repetir o mesmo e transforma uma experiência
de desejo e de prazer numa experiência de virtude e transcendência. E por falar, né, já pegando esse gancho, já falando sobre essa abertura, sobre o novo, né? Eu não acho que não foi à toa que eu cheguei até você. Eu gosto muito disso. Eu gosto de entender mais sobre outras culturas, sobre outras vertentes, religiões, entre tudo isso, né? E não é à toa que eu quis aprofundar no budismo, mas também me chamou muito o xamanismo, a Sim. Umbanda, todos esses movimentos eu quis entender um pouco mais e todos eles acabam trazendo algo de muito positivo, né, em si. E eu queria que você falasse um pouco, né, sobre isso, né, o quanto que você também navega muito bem nesses mundos, né, que a gente fala dessa união tribal, desse universalismo que você traz. Você traz aí as medicinas sagradas, você faz temascal, você une essas tribos, né? Uhum. Isso para mim foi algo muito muito importante nesse caminhar, porque também me abriu para Hum. outras consciências. É que quando você toca a essência, você vê a essência em tudo. Ou seja, quando eu vejo, uma manifestação de um encontro xamânico ou algum outro tipo de ritual, um ritual cristã, existe, não na aparência da linguagem que está Sim. aparecendo, que tem toda a sua iconografia, tem todo o seu vocabulário, mas existe uma essência que eu reconheço como a mesma. Eu capto como a mesma, eu sinto como a mesma. Então me parece muito bonito e muito interessante ver como esse mesmo se expressa, essa mesma sabedoria que é a essência, e ela se expressa devido à particularidade, à multiplicidade de seres e também o nível de informação, de capacidade que cada um tem para assimilar o mesmo. Então eu acho muito importante que exista toda essa multiplicidade de expressões. E acho importante que as pessoas, sintam essa essência que cada uma vibra como sendo a mesma essência. Então, para mim, nunca houve conflito. Claro que não é o meu caminho, não é o que eu Sim. escolho como caminho de estudo ou para aprofundar, mas não vejo que tenha conflito. E acredito que a profundidade que o budismo traz pode se complementar muito bem. Eu estive 1 ano dando aula para uma escola de Umbanda, onde eu ia 1 vez por semana dar aula de meditação. Uhum. Meditação e também a visão transcendental do budismo tibetano. Sim. E foi maravilhoso, né, para eles, para mim também, né, todo esse encontro. E logo a nossa trajetória de evolução, ela é muito antiga, são muitas vidas para chegar nessa vida. Para que hoje esteja a monja aqui, e não é uma monja recém-ordenada, eu já levo 25 25 anos. anos ordenada como monja, isso não acontece porque sim. Ou seja, é um fluxo onde essa vida não é tão diferente da anterior, como não é o amanhã tão diferente do hoje. Existe uma continuidade. Então já existe um caminho e existe uma memória desse caminho também que não é uma memória dessa vida. Então eu tenho muitas memórias que não são daqui. E tem uma memória xamânica dentro de mim. E o temascal, ou seja, ninguém me ensinou o temascal. O temascal, Já foi algo eu realmente eu intuitivo sabia o seu, que né? que era. Eu conheço o temascal, mas ninguém me ensinou. Ou seja, eu lembro quando eu fiz meu primeiro temascal, que eu construí um dia, falei: "Não, eu tenho que construir essa barraca". Os Fala um meninos pouquinho até do que é o Temascal, é algumas é pessoas é não uma conhecem. A sauna. tenda do suor, né, Tenda do Suor é conhecida. uma sauna sagrada utilizada dentro da cultura, do México, Peru, do Maia, cultura Maia, mas tem muitos nomes, eles têm muitos nomes. Os incas também tinham. Tem muitos nomes que eles usam, mas vem a ser uma tenda nômada, que se faz com 4 paus, bambus, a gente faz a tenda, joga umas mantas em cima, pega umas pedras, esquenta na fogueira e coloca dentro da tenda e soa.
Só que nesse estar juntos, desnudos, ou com roupa de banho, né, mas sem essa maquiagem do ego, onde nos tornamos todos muito mais iguais, e ao mesmo tempo suando juntos, e esse suor não somente tira as impurezas do corpo, que é físico, Sim, mas logicamente trazendo o o corpo, né, corpo, junto. mas também das emoções, também das memórias, e lá dentro a gente faz prática espiritual. Então a gente vai lembrar, recuperar a nossa alma, lembrar da nossa essência. Então é muito bonito esse suor que escorre, mas também está escorrendo toda a nossa ignorância, todas as nossas visões errôneas, todas as nossas culpas, e renasce, ou seja, surge o ser puro, a paz, a tranquilidade, a confiança. É uma experiência espiritual profunda e muito bonita. E é de outra cultura, não é da tibetana, mas não obstante eu trago dentro de mim, ou seja, não é algo que nem que eu aprendi, nem fui buscar, eu já sabia. Sim, Então com tem muitas certeza. coisas que eu já sei. Por exemplo, o oráculo, tá certo que eu aprendi, eu estudei, na escola de Osho eu estudei, mas ele é tão fácil para mim, e o conhecimento que eu tenho de oráculo não é dessa vida, eu já nasci com isso. Tem coisas que a gente já traz, que faz parte dos nossos traços, né? E que são afinidades que temos. Então eu tenho essa afinidade com o povo da floresta, nasci no Brasil. Então os índios e a cultura indígena, ela me toca profundamente. Claro que eu não vou para uma tribo estar dançando com eles, porque Sim. eu me dedico ao budismo do Himalaia, mas eu sinto no meu coração que eu conheço aquilo, que aquilo é um pouco meu Que também. faz parte sim de você, Mesmo monja, que que eu faz nunca parte da sua essência, né, mas que eu como nunca negar fui lá, isso? eu nunca É, fui lá, mas eu sinto em mim. sim. Então, quando tem rituais ou cerimônias indígenas, eu já convidei os índios para vir para o templo, os índios já foram no nosso centro de retiro, eu já fui em cerimônias indígenas, eu quis conhecer uma cerimônia indígena, é maravilhoso, mas não é budista, é cerimônia indígena. Quando eu trouxe os índios para o templo, eles fizeram uma cerimônia no templo, uma cerimônia, e eu sinto que tem um fundo que, então, mas quero dizer, não são coisas que eu penso, são coisas que eu sou. Sim. Então, por isso eu já falei desde o começo, eu não sou comum, eu sou parte dos únicos, porque eu sou assim. Eu tenho essas lembranças dentro de mim, eu tenho essas afinidades, elas não é algo que eu adquiri, é algo que eu sou, Em entende? essência, né, monja? É, a minha É natureza a é sua assim, natureza. mas é muito singular a minha natureza também, não É, faço parte, assim, do comum, entende? Eu tenho muitas lembranças que não é, são dessa vida, sim. e eu sou monja porque eu comecei a me lembrar coisas de outras vidas, e aquilo que eu lembrei era altamente intenso, e eu falei: "Não, eu tenho que me libertar, tenho que ser monja". Sim. E ainda nessa vida eu tenho, às vezes eu tenho lembranças. E já você também tocando nesse assunto, né, das medicinas, eu queria que você trouxesse um pouco sobre isso, porque existe um tabu, Sim. né, em cima das medicinas em si, né, as medicinas sagradas, né, Sim, porque tanto nos rituais, né. as medicinas sempre são vistas como algo externo, né, como algo externo que você vai utilizar, enquanto que a meditação, você está trabalhando internamente. Então, você não utiliza nenhum apoio externo, nem sequer um professor, ou seja, é a guia que Buda, o professor está para nos ajudar, nos facilitar, mas é Buda quem nos está guiando, estudamos os dharmas, os seus ensinamentos, e sem nenhum apoio, ademais não tem nem apoio no eu, ou seja, porque o eu é justamente a causa do sofrimento. Então é um caminho onde você não tem onde se segurar, e é um caminho interno, onde você vai se apoiar no verdadeiro. O verdadeiro que é o grande espírito, o verdadeiro que é a luz de Buda, a clara luz. Mas a clara luz, ela não tem características, propriedades, localização, tamanho, forma, ou seja, então o budismo tem esse sabor onde você não se apoia em nada. É o vazio luminoso. Então, existe, Buda não afirma e não nega, ou seja, ele trabalha com as circunstâncias, mas existe uma tendência a negar qualquer apoio externo, e utilizar como caminho de iluminação.
ou como ferramenta no caminho de iluminação. E particularmente qualquer eh, aspecto externo que seja ingerido, porque estamos falando de corpo e mente que está unido, não é a mesma coisa, mas está unido. Então qualquer coisa que você coloque no corpo, você vai interferir. Se você bebe uma copa de vinho, você interfere no teu estado Sim, mental. Então é visto como renunciar qualquer veneno, qualquer substância que pode distorcer, o teu fluxo mental e trabalhar com a mente sóbria, dormir bem, se alimentar bem, sempre visando uma saúde natural, é frutas, é arroz integral, nada muito produzido, nem fabricado, nem industrializado, para que a tua mente esteja sóbria, para que a tua mente esteja clara, para que você possa ver. E ver é realização, é experiência, é transformação. Isso é o budismo. certo. Então, qualquer substância externa, o café, por O café exemplo, para mim, nossa, que é um me estimulante, deixa muito. pó de guaraná, ou qualquer substância externa, ela vai provocar uma alteração, e isso vai também produzir uma percepção nova. Não obstante, existem algumas substâncias que elas provocam uma alteração de consciência, mas essa alteração desperta muita sabedoria. E com isso, elas acabam sendo substâncias iniciáticas, hoje chamado terapêuticas também. E muitas delas libertam pessoas de traumas passados que estão condicionando o presente e determinando o futuro. Ou seja, Aquele aprisionamento que você aquelas comentou. amarras, Ok. fortes amarras, uma experiência de uma violência na infância, eh, abusos, seja um relacionamento afetivo abusivo, seja um acidente onde você teve a perda de um De um ente filho, de um querido. ser muito querido, você não sai daquele luto. Então essas substâncias, elas têm um grande poder iniciático, onde você vai ter uma percepção intensa, uma nova percepção intensa do mesmo. Isso produz uma ressignificação completa, onde você vê sabedoria, vê compreensão, vê entendimento, vê superação. Elas são fantásticas. E assim, como tudo é mental, é instantâneo. Eu vi pessoas assim, em uma cerimônia saírem completamente transformadas, outras pessoas liberadas. E sem falar da liberação da dependência química, não somente a dependência química de um trauma, ou de um traço de personalidade, mas também de substâncias como o álcool, como o tabaco, pessoas com fortes problemas de tabaco, tabaquismo, que era um de trás do outro, ou 2, 3 acesos ao mesmo tempo. Que De pode sa ser que esse tabaco também esteja relacionado com alguma situação que ela também passou, né? Não, não está Com relacionado. certeza, né? Então essas substâncias, elas te dão uma experiência tão profunda que você não consegue colocar o cigarro mais na boca, ou não consegue mais beber. Eu conheço pessoas que não conseguem passar nem sequer aonde tem um bar por causa do cheiro do álcool, Sim. que se torna insuportável, e se libertam do alcoolismo. Então você diria que a medicina mesmo em si, para essa iniciação, para essa liberação em si, tem que existir então uma intenção. Não é algo que hoje se vê muito, né? Ah, eu vou todo fim de semana lá tomar uma medicina, né? Em si. E não, existe por trás Existem realmente muitos tipos de trabalho, muitos tipos de motivações, e a medicina, ela é neutra em si mesmo, ela tem um potencial máximo, no sentido de despertar consciência e ser uma iniciação espiritual profunda. Ela tem também, um benefício mínimo, onde ela vai te deixar melhor na tua vida. Você vai responder melhor, mais fluido, né? hã? Mais fluido. Mais fluido, É. e também tem graduações, e tem intensidades, então tem rituais muito intensos, visando a cura realmente, e tem rituais muito leves, É. visando a celebração. Celebração e Celebrar a vida, celebrar o amor, celebrar a unidade. me recordo da minha experiência, né, Uhum, foi com você também, uhum, monja, né, e foi na fazendinha, né, não foi aqui sim. no templo, foi na fazendinha,
E lá já é um lugar por si só muito Muito iluminado, muito bonito. bonito, né. Você fez aquela fogueira onde Hum. teve realmente ali uma preparação também para tudo isso. Nós frequenciamos com mantras, Sim, com os sim, ensinamentos, né. sim, Então aquilo tudo já foi um caminho em si. Então sim. quando a medicina entrou, eu não tenho grandes traumas na minha vida em si, aquilo para mim foi fluido. Sabe, eu lembro da formiguinha subindo no meu braço, e aquilo para mim era algo sublime, alegre, feliz. Eu Uhum, conversava com ela, celebrando, sabe, uhum. fluindo. E aquilo me trouxe realmente uma abertura muito grande. Então eu acho que é um pouco sobre O meu trabalho, o trabalho que eu desenvolvo, a atividade que eu desenvolvo com medicinas é muito único também e muito particular. Por quê? Porque eu trabalho com budismo tibetano. Eu desenvolvo a mente da iluminação através dessa guia. E eu utilizo a medicina como um facilitador sim, e também como um realizador. Ele vai me ajudar que a pessoa tenha uma realização e vai facilitar os ensinamentos. E os ensinamentos, eles já são muito profundos, mas com esse facilitador, ele adquire clareza dentro da profundidade. Então eu consigo que as pessoas realmente tenham uma liberação através da sabedoria. É um trabalho transcendental que eu sim. ofereço, é um trabalho de sabedoria. E indo um pouco também mais a fundo, a gente comentava até antes de começar aqui o podcast, falando um pouco mais sobre, esse néctar, né, que esse néctar também poderia ser, substituído, digamos assim, colocado em tensão o mel, por exemplo, né, o mel de abelhas ou como você, citou, alguma Quando a outra gente um fala de chá. medicina sagrada, né, o sagrado da medicina, né. Então o sagrado é a intenção da nossa mente consciente. A nossa mente, ela movimenta energia, ou seja, quando a gente pensa, a gente está produzindo um campo de energia. Então, quando a gente pensa com consciência e, sobretudo, quando a gente utiliza já um caminho que funciona, que são os mantras do budismo tibetano, que é um caminho milenar, que tem uma força milenar já bem Estruturada, assentada, né. sim, E então a gente tem um poder da mente de empoderar. Então a água, por exemplo, a água ela é muito sensível, a gente pode abençoar essa água se torna sagrada. Uma medicina, um chá de um camomila chá é de uma camomila, medicina, sim, entende? E a gente pode transformar essa medicina numa medicina sagrada. Então ela se transforma num néctar de sabedoria. E a gente está trabalhando com a nossa mente. Existem exercícios, meditações, onde nos ensinam como fazer isso. Através de visualizações e mantras, nós podemos empoderar e transformar essa substância que já tem uma base medicinal, ou que já tem uma base sensível, como a água ou como um chá de camomila, e transformar num néctar medicinal, num néctar transcendental, num néctar sagrado, através do poder da nossa mente. Então, com a nossa mente, a gente pode transformar tudo em sagrado. Agora, quando a gente utiliza uma medicina que, por exemplo, a camomila é uma medicina, o hortelã é uma medicina, mas tem frequências na medicina. A gente tem medicinas que são mais suaves e medicinas que são mais fortes ou mais mais intensas. intensas, são os remédios da natureza. Então, quando a gente utiliza uma medicina que tem mais propriedade, então a gente também tem mais poder. E esse néctar também é um néctar mais poderoso. Exato. Quando a medicina que a gente utiliza é uma medicina que trabalha com os neurônios, trabalha com o sistema nervoso, trabalha com a nossa mente, então essa medicina ela é muito mais sensível. Por exemplo, uma Exato, melatonina é uma medicina muito sensível, ela está trabalhando com regular o nosso sono, mas exato. é uma medicina natural, não é um sintético. Então, quando a gente empodera uma medicina que ela é mais sensível, ela também absorve melhor a nossa energia.
Então, ela também se empodera melhor. Então, sempre quando a gente vai fazer um néctar, é bom a gente utilizar uma boa base de uma medicina que tenha poder. Que tem um poder. E quando são medicinas que trabalham com a mente, então elas se empoderam de forma mais intensa. E dizer também que não é para todas as pessoas, né, monja? A gente sabe que existe hoje algumas condições mesmo, né, de algumas, algumas doenças em si, né, esquizofrenia ou algumas outras que isso não combina, né? Sim. Então isso é importante dizer, né, ser falado também, que isso é preciso ser pesquisado primeiro para que não se encontre em uma situação de perigo, né? Sempre, sempre, né? Sempre deve ser bem avaliado. Sempre estamos falando de pessoas saudáveis, Isso, ou seja, que não estão em crises psicóticas exato, ou que estão em desequilíbrios mentais. exato. Partimos de um momento, de uma referência de mesmo o budismo, mesmo a meditação não é aconselhável para quem está em depressão, Em crise de em crise ansiedade, de ansiedade, né? não. Aí a gente aconselha trabalhos físicos. Com o corpo, né? Fazer um Kung qigong, Fu. kung fu, arte marcial, Exato. qigong, yoga, trabalho Com o corporal, corpo. mas você não vai colocar uma pessoa com depressão para meditar. Então, mesmo a Isso é medicina, importante ser porque dito, monja. hoje a meditação é reconhecida como uma medicina, reconhecida pelo SUS como medicina. Isso. Essa medicina, que é a meditação, ela também não é aconselhada para todos. Ou seja, sempre temos que ter esse olhar particular Exato. para ver se nesse momento essa medicina é adequada. Mas isso com todas as medicinas. Sim. Até mesmo um chá de camomila, num determinado momento, ele não é o adequado. Então temos que ver que momento estamos para saber o que é adequado nesse momento. Estamos fazendo a prática de Vrajayogini. Que foi a do Prática retiro a que a do gente retiro. fez E recente. Vrajayogini é energia. Energia é prazer, é calor, é intensidade. E é justamente como a gente transforma esse calor, esse prazer em sabedoria. E faz parte da nossa prática o provar o néctar. E é muito bonito, porque o que é esse néctar? Esse néctar é nossas impurezas. É tudo aquilo que nos bloqueia, os nossos hábitos que nos condicionam ao sofrimento. É isso que colocamos e transformamos como entendimento, compreensão, sabedoria. Então, provamos esse néctar de sabedoria, que é a transformação das nossas impurezas. As nossas impurezas é energia. É uma energia inconsciente, que agora a tornamos sabedoria consciente. Para fazer esse exercício e também materializar, a gente prova uma colherzinha de néctar todos os dias e sente essa transformação, porque é física. Sim. Estamos dando essa informação para o corpo. Então, esse néctar que provamos, a gente pode utilizar vários tipos de substâncias. E são como doses homeopáticas, por dizer assim, que você toma aquela colherzinha e aquela colherzinha ela está dando uma frequência, uma energia que nós empoderamos, ou seja, as nossas impurezas se transformam em sabedoria e utilizamos como base essa substância que já tem uma qualidade energética e provamos esse néctar. Então, frequenciamos com a medicina, frequenciamos com o sagrado que empoderamos e também trabalhamos essa transformação das impurezas em iluminação. É muito profundo. Muito Difícil de profundo. explicar, mas é muito profundo. Bom, vamos lá, que acho que a gente já está também, né, passando um pouco do nosso horário aqui. Eu queria poder estar agradecendo também, né, a toda a sua disposição em si e fechar mesmo, né, com alguma pergunta, uma pergunta para você, monja, né? Então, se a monja Anne aqui pudesse enviar uma mensagem aí ao Buda Shakyamuni ou a Vrajayogini sobre a sua missão, sabe? O que ela diria que aprendeu fora dos livros sagrados, fora das fronteiras aí das tradições? Estar presente, estar em presença. Eu acredito que é o que eu mais aprendo,
em cada momento, né? Como estar livre e dentro dessa liberdade manter a cabeça elevada, olhando para esse céu aberto e vendo o insignificante que é tudo aquilo que acreditamos que é verdadeiro e real. Como tudo é tão efímero, como tudo é tão transitório e como nada é realmente importante. E, claro, o Buda Shakyamuni teve essa grande coragem de realmente desvestir-se completamente para poder reconhecer essa pureza primordial que todos nós temos. E Vrajayogini vem nos ensinar que o prazer não é algo a ser renunciado e muito menos rejeitado, é algo a ser integrado. E que a saída está justo aonde nós estamos, na nossa vida, a saída do sofrimento, a saída do caminho da liberação. Então não tem onde buscar em outro lugar mais que dentro de nós mesmos. Lá está a grande fonte bem-aventurada e é prazerosa. Então entender que o caminho não é um caminho de dor, é um caminho de prazer. E ademais é como vamos transformando todo esse prazer em sabedoria. Então é um grande desafio. Sempre em benefício de todos os seres, né, Sempre. Monja? Essa é a estrela que nos vai guiando, que é a motivação mais profunda. Então, com essa intenção mais profunda, vamos trabalhando com essas ferramentas de transformação, que é o Tantrayana. Que incrível. É maravilhoso. Muita gratidão, Monja. Eu que agradeço estar aqui, poder compartilhar com você, compartilhar com Sim. todas e com todos. E fica O convite. também o convite, né? São aulas online, são atendimentos online, atendo oráculo, tarô tibetano, também faço atendimentos no templo presencial, temos as aulas online, aulas presenciais, toda sexta-feira às 20 horas, presencial. E os retiros, E os né, Monja? Em retiros. parceria com a Nelsenses Sim. aí, então a gente sempre está promovendo os retiros de finais de semana, Sim. as viagens de propósito também, Sim. ou que seja uma vivência, né, em si. Já convido a todos a conhecer, né, o nosso canal, Sim. conhecer também o nosso site, nosso Instagram, o Instagram da Monja, @monjaane, e o nosso Instagram também é @nelsenses. Falar um pouco também das próximas viagens que a gente já tem programado da Nelsenses, né? Teremos aí Peru, Chapada dos Veadeiros, o Caminho de Maria Madalena. A gente também é universalista, a gente também acolhe todas, né, a espiritualidade como um todo. E com a Monja também, né? 2026 já está entrando aí, teremos novamente o Retiro de Vrajayogini, Sim. o ano que vem, entre outros, né? Uma Índia, né, Monja, que a gente já está desenhando também para conhecer. Tem também o Buda de Vitória, Isso, que ficou pendente da gente fazer uma visita, que é o maior da América Latina, isso, né? O Buda gigante ali no Espírito Santo também, que a gente gostaria de estar lá visitando e junto com a Monja. E é isso, sempre tem novidades e coisas boas aí. Gratidão a todos. Gratidão, Toshidelé, bons auspícios. Até a próxima.